Hum, Foi, É, eu né? consegui. Ah, É, obrigada, Bárbara. valeu nada. Obrigada. Bom, é, a Natália pediu para eu colocar uns textos, né? Pediu um texto, e aí eu en- enfiei um monte de texto para vocês. É, o texto, assim, quais são esses textos, né? Para a gente pensar um pouquinho, né? A Gordura é uma Questão Feminista é um livro, né, que é citado por alguns autores, é citado é, pela, no Mito da Beleza, é citado fugiu o nome das Mulheres Famintas, né? Então, ela é uma autora, assim, que não tem tanta repercussão em outros meios, né? Mas a gente vê um material sério ali também. Óbvio que não precisa aproveitar tudo, né? Mas qual que é a ideia? A ideia é o quanto que a gordura provocada ali pela compulsão, né? Ela também pode ser enxergada como uma tentativa de colocar um limite, um freio, né, no patriarcado, né? Como se colocasse de um modo diferente, num lugar diferente, uma necessidade de se colocar num modo diferente, né? E essa necessidade de se colocar de modo diferente, não feita eh, de uma maneira mais saudável, acaba indo para o ato, né? Que é um sintomação, né? Que no caso do texto, que é um texto de uma psicanalista, né? Fala desses processos da comedora compulsiva, né? O outro livro, The Fat Lady Sings, né? É um livro junguiano que vai trabalhar sobre a questão do complexo cultural da gordura, né? Como é que a gente entende essa visão aí da gordura, né? Desse peso, nessa história do ser mulher, especialmente, né? Como se constitui enquanto um fator para esse grupo, né? Seja um fator de excludente ou não, né? Um fator também de pertencimento, né? Quando a gente fala de complexo cultural, a gente fala disso, né? Fala de um movimento que pode tanto firmar, né, fixar, organizar um grupo de iguais, né, ou de semelhantes, no sentido de se proteger e, à medida que se protege, ele gera também efeitos, né, relações, reações dos grupos de fora, né? E esses grupos de fora podem vir atacar também esse grupo, né? Então a ideia ali é trabalhar um pouco esse fenômeno, e aí a autora também traz um resgate da Meryl Woodman, né? Do Vício da Perfeição, entre outros textos, né? Coruja era filha do padeiro, que é a referência junguiana é, acerca de transtornos alimentares, né? Do comportamento alimentar, né? Não necessariamente do transtorno, né? E da questão dos vícios, desse processo de estar sempre em busca de aplacar o déficit, né? De não ser suficiente, então a busca pelo ser suficiente, né? E o terceiro texto é um texto curtinho, Corpos Gordos Merecem Ser Vividos, né? Super indico também, que vai falar um pouco para a gente sobre esse processo da gordofobia, né? De como que isso afeta, como isso foi construído, né? Em termos do privilégio magro também, mas como que isso afeta vários eixos, né? Como, por exemplo, o eixo médico, e a gente se inclui nisso, né? Assim, psicólogo, terapeuta ocupacional, entre outros, né? Como isso influencia o nosso olhar e o nosso cuidado, né? O cuidado que a gente dirige para esse outro, mas também como que a gente é afetado. E aí eu não estou falando somente relacionado à mulher gorda, né? Mas também, por exemplo, à mulher magra, que se vê o tempo todo sendo, de alguma forma, limitada, cobrada, né? Também no que diz respeito a esse controle corporal, né? E a gente já começou a entender, né, que isso não fala só de corpo,
de corpo enquanto uma questão de ser esbelto ou não, né? Mas fala de um ego, né? Um ser, um eu, que se manifesta enquanto um corpo e que é controlado pelo outro, né? Então, a gente vai trabalhando nesse aspecto, né, usando esses três materiais, e é o que a gente acaba falando aqui também no nosso encontro, né? Só para resgatar um pouquinho, ok por aqui, gente? Tá. Lembrando que alguma coisa, se vocês quiserem falar, só abre o microfone, tá? Que eu não consigo ver vocês, porque eu tenho que fechar o quadradinho aqui para dar para as pessoas assistirem depois a gravação. Só retomando esse nosso último slide, né? Quando Anne conversa com sua filha adolescente sobre questões relacionadas com a aparência feminina, ela está tão envergonhada das suas próprias preocupações que engana a filha. Embora possa falar de feminismo, realização, competência, carreira, criatividade com a filha, e misturar tudo isso com ricas experiências de vida como esposa e mãe, ela não discute o que Laura Fraser chama de o terceiro emprego, permanecer magra. Ao contrário, ele encoraja a filha, como a maioria de nós faz, a não dar importância demais à aparência. Não se preocupe com isso. Tudo se ajeita por si mesmo. Você está ótima, né? Só que o que que acontece? Ao mesmo tempo em que ela faz esse processo de encorajar a filha, não se preocupe com isso, ela se mantém nesse lugar de cuidado excessivo com a aparência, né? Indo em spa, indo um excesso, né, de academia, por exemplo. Então, a gente tem aí uma comunicação que acaba sendo um pouco ambígua, né? Se por um lado eu digo, não se preocupe com a aparência, por outro eu faço, eu me preocupo com a aparência, mas eu não posso falar isso, né? Porque a minha relação com o que eu acredito, né, enquanto ideal, que é o feminismo, não me permite falar sobre isso, não me permite, é, talvez, acolher isso, né? Eu digo para ela diz, né, para a filha, que na realidade isso é um pisar em ovos, né? Isso é algo que a gente já discutiu lá nos primeiros encontros, no sentido de, então, deve ter alguma coisa muito errada, muito má, muito difícil, né? Muito negativa nesse processo de cuidar da aparência, né? Que ela não pode falar. Ela não pode falar a verdade sobre isso, né? E isso abre espaço para lacunas, né? Aliás, isso abre lacunas onde essa pessoa vai preencher com as fantasias, né? Então, eu não posso falar que eu me preocupo com a aparência, né? A consequência disso, quando a gente rejeita muito um processo, né? Por exemplo, rejeita muito o corpo, esse corpo vem também enquanto sombra, né? No sentido de que é algo que eu não posso dar atenção, que eu não permito considerar como sendo algo meu, né? Algo potente, por exemplo, né? Então, a gente aprende nesse processo aqui com a Polly que quando a gente fala de toda essa questão com a aparência, né, a gente não está dizendo, né, e muito cuidado com isso, que a gente não pode se preocupar com a aparência. Não é isso, né? A gente está dizendo e tentando entender que, ok, se preocupar com a aparência, mas que ela não seja o que te define enquanto ser humano, né? Não seja a única coisa que te defina enquanto ser humano, né? Você pode ser várias outras coisas, né? Você pode ter outras funções, né? E deve, né, ter outras funções, mesmo que em alguns momentos específicos da vida, uma função ou algumas funções se sobressaiam em relação à outra. E aí, quando a gente fala, né, traz a questão da Anne, né, que conversa com a sua filha, cadê?
No próximo. Agora não foi, né, o slide. Vamos ver se vai. Isso. A gente lembra, né, que tem um processo muito delicado que acontece na adolescência, que é uma identificação com a aparência física, né? É uma importância, é um olhar, né, mais debruçado acerca dessa aparência, né? E aí essa obsessão com a beleza, né, com popularidade, ela acaba sendo muito mais forte nesses processos inclusive de autoconsciência, né? Isso começa a acontecer entre 13 e 18 anos, né? E é interessante que, ao mesmo tempo que a gente está falando de um momento onde o adolescente ou a adolescente tem um processo de começar a pensar por si mesmo, que é nesse processo de diferenciação dos pais, né? E identificação com os pares, né? Que está errado aqui no finalzinho, né? Ela tem, para além desses pares, né? Hoje, né, isso muito forte nos últimos anos, uma cobrança muito grande também no que diz respeito a esse ser, né? A esse corpo que é, né? Esse corpo que deve ser alguma coisa, né? E não à toa que, não dando conta dessas exigências, a gente tem aí algumas patologias que são muito intensas, são muito fortes, se iniciando na adolescência, né? Por exemplo, as relações com comportamento autolesivo, né? O ataque ao corpo, né? E também os transtornos alimentares, que às vezes a gente conversa com mulheres de 30, 40 anos, e é comum a gente escutar, né? Mais comum do que se imagina. Ah, então, teve um período que eu pesei tanto, teve um período que eu me olhava no espelho e eu me achava gorda, né? Teve um período em que eu tinha vergonha de comer, e aí eu comia escondido, e como eu tinha que comer escondido, e era pouco tempo, eu comia muito, né? Eu devorava aquilo, né? Então, esses processos, a gente trabalhou um pouquinho a vergonha num outro momento. Esses processos se iniciam, né, na adolescência, que é justamente esse momento, né, de início dessa autoconsciência, que provocam, sim, um grande sofrimento e que, dependendo de como a gente lide com isso vai ou ter uma possibilidade de continuar o desenvolvimento, ok, bem, né, para a pessoa, ou de se transformar em outros sofrimentos, né? Talvez não tão intensos como quando a gente fala de uma anorexia, por exemplo, né? Mas outros sofrimentos, como a vergonha, né? A vergonha de mostrar o corpo, a vergonha de falar em público, a vergonha de comer, né? A vergonha de falar alguma coisa e achar que está errado, né? Então, essa é uma relação que nasce muito forte ali, nesse período também. E aí a gente, como eu pontuei, a gente tem nesse momento uma necessidade de diferenciação dos pais e de identificação dos pares. Por quê? Porque é a partir desse olhar do outro, né, dessa alteridade, que eu começo a ter a possibilidade de reconhecer-me, né? De olhar quem eu sou, de perceber semelhanças e diferenças, né? E de ir construindo aos poucos, e algumas vezes destruindo também, né? Mas esse ego, né? Esse eu. Né? E aí a Polly traz um dado assim que é bem marcante, né? Assim, 2/3 de todas as mulheres americanas, inclusive aquelas que são, né, de estatura mediana e magras, acreditam que estão acima do peso. As americanas gastam de 5 a 7 bilhões de dólares em produtos para perder peso. E essa infelicidade muitas vezes está relacionada a jejum, métodos purgativos, exercícios rigorosos, né? Pois o poder da mulher é a beleza. Então, a magreza é o requisito mais importante para ser musa nos nossos dias. A gente está falando nesse capítulo, né, que tá começando, sobre essa relação com a musa, né?
Óbvio que a gente tem outras questões que falam, né, dessa beleza. Por exemplo, o uso dos recursos de cirurgias, né? O uso excessivo, né? Entre outros fatores. Como que é para vocês pensar nisso, né? Esse número alto de mulheres que se olham no espelho e avaliam que são gordas. Não necessariamente elas se veem gordas, né? Essa avaliação que elas têm de si mesmas, né? Esse número, essa quantidade é o número que, para vocês, é isso mesmo que eu pensava, né? Ou não, é mais, é além do que eu imaginava. Né? Vocês já se pensaram assim? Kelly, eu imagino que ela esteja falando americanas, norte-americanas, né? Imagino, pelo menos, isso. Isso. E aí, quando eu li isso, eu fiquei pensando, se a gente pensar americanas nós, né, brasileiras aqui, que eu acho que esses números devem ser muito maiores, né, assim, imagino. E, e fiquei pensando até nessa questão da cirurgia mesmo, assim, porque hoje, por acaso, eu passei o olho num artigo que falava, o mote do artigo era exaltar os benefícios psíquicos das cirurgias estéticas. Uhum, Mas aí fiquei pensando, né, assim, ao mesmo tempo de alguns casos que todas nós conhecemos, né, de pessoas que fizeram cirurgias, não olharam para o comportamento alimentar em si, e aí ficaram com aquele corpo, né, que queriam e logo depois engordaram, voltaram para o corpo inicial, né, ou estão ainda mais infelizes do que antes da cirurgia, né. E isso me fez ficar pensando também, por exemplo, eu tenho uma irmã muito pequenininha, né, e como a gente ensina isso para elas, né, para nós mesmas desde muito cedo, né? A minha irmã, imagina, ela tem 5 anos. Ela fala, ela brinca assim, ah, olha o meu baconzinho, e aí aperta a gordurinha, assim, aí ela vem em mim e aperta, né? E até fala, que baconzinho que tem aí, criatura, né? Tem 5 anos. Mas de como isso já está nas nossas mentes desde que a gente sai da barriga, né? uhum, uhum. Mas assim, não sei nem te respondo as coisas que foram me passando. Sim, exatamente, porque a gente tem um fator cultural, né, e social muito forte nesses aspectos, mas também tem um fator que diz dessa história mais pessoal, né? Então, Uhum. se eu tenho um- uma construção de ego, né, de quem eu sou, fragilizado, né? Por conta do meu desenvolvimento psíquico, por conta das falhas no meu desenvolvimento psíquico, né? E a gente tem muitas falhas, né? Algumas contínuas que geram processos traumáticos, né? Eu não construo um ego suficientemente forte para lidar com esses aspectos, né? Uhum. Então, o que que acontece? A função do ego uma das grandes funções do ego, né, de quem eu sou, né, do centro da minha consciência, é essa, né, a de filtrar o que que é os meus elementos internos, né, o que que é inconsciente e o que que é externo, o que que vem do social, né? E óbvio que pai e mãe têm muita função em me ajudar, né, enquanto pessoa que está em desenvolvimento, a filtrar, a aprender a filtrar, né, esses processos. Então, se eu não tenho essa condição de filtrar, a chance de ser invadido, né, capturado por esse aspecto cultural, né, social, é imensa, né? Ora, nós somos a todo tempo atravessados por isso, tá? Somos. Independente do quão forte ou frágil é esse ego, essa estrutura, essa organização, né, de quem eu sou. Só que algumas pessoas vão ser capturadas, efetivamente, né? E acabam se tornando ou achando que devem ser esse ideal, né? Que é o ideal do que o social impõe para gente. Eventualmente estar nesse lugar, né, e se questionar daqui a pouco volta de novo, né? Ah, não, não quero nem saber disso aqui que estão me cobrando, mas daqui a pouco eu vou lá e vou ter um certo rigor na alimentação e na academia para poder assumir a barriguinha,
né? Então, fazer esse movimento de vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? É algo que a gente vai fazer, né? Seja com a questão estética, seja com outras questões. Mas ser efetivamente capturado e ficar rígido, né, nesse lugar é um problema considerável, né? Que a gente precisa ter oportunidade de conversar sobre isso, né? E de se questionar sobre o nosso lugar, assim, né? Frente a todo esse desafio, frente a todas essas cobranças, né? Que nos colocam, nos atravessam. Eu não sei onde foi para onde foi para a minha apresentação. Tá aparecendo para vocês? Ou sumiu a Tá apresentação? aparecendo. Para mim não tá. Tá Vou. naquele. Ah, tava no slide das americanas ainda. Aham. Não, sumiu tudo. Sumiu tudo. Vou ver se eu ponho de novo para aparecer. Agora foi, né? Para mim foi, para vocês também, tá ok, né? Ok, né? E o corpo feminino, né? Ele passa por fases, né? Na história, né? Tem a gente, se vocês forem buscar, tem aqui por exemplo, o livro Corpo a Corpo com a Mulher, né, que fala sobre essa história do corpo feminino, a história do corpo no Brasil, né? Tô vendo aqui os meus livros sobre essa questão da história, né? A gente vai perceber uma evolução, não no sentido de estar melhor, né, mas no sentido de mudança nesse olhar para esse corpo, né? Então, sim, em outros tempos, a gente tinha muito forte esse corpo com curvas, né? Por quê? Porque se falava dessa necessidade de um corpo forte o suficiente para a maternidade, né? Que pudesse amparar aí essa nova vida, porque a função maior da mulher em outros tempos era justamente a maternidade, né? Com a liberdade um pouco mais de liberdade sobre o corpo, né, sobre o que fazer com ele, a gente tem aí o controle também, né, da maternidade, o uso da questão da pílula anticoncepcional, por exemplo, a gente tem um crescimento muito grande dessa ideia de um corpo mais atlético, né? Não estou falando do corpo atlético que a gente está falando de hoje, não, que a gente vê de hoje. Mas aquele corpo, por exemplo, que tem umas pernas um pouco mais fortes, delineadas, um braço mais forte, um corpo que participa de ciclismo, né, de corrida, que começa a se colocar também em exercício. E aí a gente tem na sequência um corpo também, nesse mesmo momento, a gente está falando da entrada desse corpo feminino, né, cada vez maior nesses processos de trabalho e de social também, né, de estar nesse ambiente social de outras formas. Aí, então a gente começa a ter um outro controle sobre o corpo, que é o corpo sem curvas. Esse corpo sem curvas que aparece, né, um pouco mais com o corpo masculino, né? Não pela força, mas justamente por esconder ou por se evitar um pouco essas curvas que falavam tanto desse corpo bonito, né, que era o corpo feminino. Só que isso não é feito de uma maneira tranquila, né? Para você conseguir manter, né, a manutenção de um corpo sem curvas, né, um corpo sem barriga, um corpo sem colote, um corpo com a perna fina, né, com o braço que você pode fazer tchauzinho e não tem problema, né? Isso é muito custoso, né? E é quase impossível de se conseguir, a não ser que você tenha, assim, um tempo e muito dinheiro direcionado para isso, né? É quase impossível de conseguir sem cirurgias estéticas, né? Sem jejum, né? Sem laxante, sem vômito, né? Sem Ozempic, né?
Tem várias dessas outras estratégias que começam a ser utilizadas para esse controle do corpo. Mas o que que acontece, né? E aí a gente tem também as dietas, né? Mas se a gente pensar até no nível que a gente diz do genótipo econômico, né? Desse nosso corpo, a gente está falando aí de fisiologia mesmo, né? De história, né? A gente foi construído enquanto corpo, né? Hoje, pensando em toda nessa história da humanidade. Então, se o nosso corpo tem muita restrição, alimentar, e muito gasto energético, além da conta, o que que vai acontecer? Esse corpo, ele vai reagir pensando, eu estou em risco. Se eu estou em risco, eu tenho que desenvolver uma estratégia para sair do risco. E qual estratégia acaba sendo? Vai variar, né? Por exemplo, a retenção da perda de gordura, da perda de, isso mesmo, da perda de gordura. Então começa a se emagrecer com menos facilidade, né? Ou as compulsões, né? De alguma forma, esse cérebro também começa a atuar no sentido de você tem que comer. E aí você não vai comer qualquer coisa, você vai comer justamente o que engorda, o que é gostoso, né? Ou que a gente entendeu, né, que é gostoso. Então, esse processo de controle do corpo também, como eu pontuei, ele é muito custoso para a gente, né? Ser magra proporciona uma ilusão de controle, né? Ser magra envia ao mundo uma mensagem visual de que a mulher se esforça para ser atraente e, portanto, é boa em sua tarefa tradicional de ser um objeto sexual desejável, uma parceira romântica e uma consumidora. Por ser magra, ela passa também a ideia de ser disciplinada, eficiente, capaz de controlar a si mesma, né? Olha só como isso é forte. E como a gente não está falando somente de uma questão estética, né? É, num mundo onde as mulheres são facilmente taxadas como descontroladas, descontroladas emocionalmente, descontroladas financeiramente, né? Incapazes, ineficientes, né? De alguma forma, a imagem desse corpo magro é como se trouxesse ali uma ilusão, como ela colocou, de que então eu consigo me controlar, né? Eu sou eficiente, né? Eu sou organizada, né? E eu posso ser uma parceira romântica, né? Porque a contrapartida disso também é que os homens acabam exigindo muito. Os parceiros, né, os futuros parceiros, acabam exigindo muito também essa mulher que é magra, né? Essa mulher que é controlada, né? Controlada é diferente de ser controladora, né? E aí, às vezes, a gente escuta, assim, porque é muito mais comum a gente escutar das mulheres que o interesse pelos homens, né, ou por parceiras também, né, se dá para além do corpo, né? Mas pelo que ele faz ou ela faz por ela, né? Pelos comportamentos, por ser inteligente, ser agradável, ser educado, né? Tem vários outros fatores que acabam sendo muito prioritários quando as mulheres, em boa parte, né, falam sobre essa busca do parceiro. Quando a gente escuta muitos homens, e aí, embora esteja mudando um pouquinho nesse momento, mas ainda é muito forte isso, eles se apegam a uma fala de que, então, isso é fisiológico, né? O homem vai, se interessar primeiramente por aquela mulher que é mais bonita, né? Só que o mais bonita hoje é ser magra. Não, não é, tá, gente? Só, só lembrando bem disso, assim, nessa discussão que a autora traz, né? Então não fica um pouco incoerente? Porque se a gente está falando de uma questão que é fisiológica, né? Teoricamente, o corpo que despertaria interesse, pensando no fisiológico, seria o corpo que dá prazer, mas o corpo que gera filho, ou capaz de gerar filho.
se a gente pensar em termos fisiológicos, né? Então não é, é cultural, né? E E aí se que tra... Pode falar. Desculpa, Kelly. E que a gente vê, acho uma diferença aí, que é isso que você está dizendo, acho que retrata essa diferença. De como as nossas avós, por exemplo, elas tendem a elogiar a mulher que está mais, eu vou falar nos termos que a minha avó fala, que está mais fortinha e que é boa parideira, porque tem o quadril mais largo. Mas aí quando a gente vai para, né, por exemplo, eu vou dizer de uma geração minha de 30 e poucos anos, os meus amigos têm essa atração, essa escolha, sei lá o que, essa preferência, esse olhar voltado para mulheres que têm o mesmo biotipo e que são tidas, comemoradas dentre eles como uma mercadoria, né? De assim, eles ganham um status por terem conseguido conquistar uma mulher magra atendendo a esse padrão que a gente tem hoje. Uhum, uhum, sim. É o poder, né? O conquistar essa mulher com esse corpo que se entende, né, sendo dentro dos padrões, dá poder, garante a ele o poder, né? Mas a gente vai ver daqui a pouquinho, né, nesse capítulo, que ao mesmo tempo que se deseja, tem medo, né? Porque essa musa também oferece perigo, né? Oferece riscos, né? Que é uma coisa muito interessante que a Polly traz para a gente, né? E, e aí, dando continuidade a isso, né? A gente tem aí, como eu estava falando, os homens enfeitiçados, né? Que têm medo dessa influência também feminina, né? Por quê? Ao mesmo tempo que se deseja uma mulher que é capaz de mostrar aí um poder, de alguma forma, pelo corpo, né? Não se sabe quais são os outros poderes que essa mulher pode ter, né? E isso é sempre minado, sempre não, né? Em boa parte das relações, isso acontece de ser minado, né? Qualquer outra coisa que fale, né, de outros poderes, né, outras qualidades, outros comportamentos, outras características dessa mulher, muitas vezes, que não diga respeito a esse homem, né, muitas vezes é estimulado a ser deixado de lado, seja pelo próprio homem, seja pela sociedade, ou seja por como a gente internaliza, né, esse processo. Então, se eu fizer tal coisa, eu vou ser uma mulher exigente. Se eu for uma mulher exigente, ele não vai me amar, ele não vai me querer. Se eu for uma mulher que consegue mais, que tem mais sucesso do que ele não vai me amar, ele não vai me querer. Se eu for uma mulher mais inteligente do que ele não vai me amar, não vai me querer, né? Então, essas falas, que na realidade, se a pessoa não quer, né, se o outro não quer, é porque ele tem medo, né? É porque ele não se acha suficiente, né? E acha que a outra tem que ser menos, não são sentidas dessa forma pela maioria das mulheres, né? Essas falas são sentidas como o eu não posso ser. Ao mesmo tempo que tem uma busca incessante pela perfeição, né? Pelo vício da perfeição, que é por ser mais, conseguir mais, né? Oferecer mais, estudar mais, trabalhar mais, também tem nesses relacionamentos, né? O contrário, né? Eu posso buscar, né? Mas eu preciso de uma legitimação. O quanto eu posso fazer? Né? O quanto esses meus pares, esses meus companheiros me legitimam no meu conhecimento, no meu saber, no meu fazer, né? Se eu tenho só a legitimação a partir do olhar do homem enfeitiçado, né, que é isso que a gente está falando aqui, eu não vou poder ser mais, né? Eu vou ter que ser sempre menos, né? Então eu preciso colocar ali para debaixo dos panos tudo que eu sou, né? Ou tudo que eu gostaria de ser.
Mas se, ao contrário disso, nos relacionamentos que vão sendo construídos com tempo, né, com respeito, com o olhar para o olhar e aceitação da vulnerabilidade do outro, né, dos limites do outro, sim, você pode começar a ser mais, né, a ser outras coisas, a se desenvolver enquanto outros papéis, outras funções, né, porque esse outro vai amar, né, a pessoa como ela é e não somente desejar. Se a gente tem o desejo sem o amor, a gente tem só uma relação de poder, porque esse outro tem uma função de me satisfazer. Esse outro é um objeto para mim. Se eu tenho desejo, não desejo sexual, mas eu também tenho amor, o outro passa a ser importante para mim nessa relação, né? É, mesmo existindo, sim, vai continuar existindo o desejo, mas ele deixa de ser um objeto, né? Ele é um ser como um todo. E sendo um ser como um todo, ele pode se mostrar, tanto nas suas potencialidades, quanto nas suas vulnerabilidades, né? Então, às vezes, vale a pena a gente pensar um pouco assim, né? Às vezes, o momento da relação é o momento em que as idealizações ainda estão muito fortes, né? E que precisa esperar um pouco mais pelas duas partes. E às vezes os homens, estou colocando o homem aqui, mas assim, sempre pensando que é o outro, né? O homem, o patriarcado, vamos colocar aqui, né? Não quer sair desse lugar de poder, né? É, e continuando aqui, né? A magia primitiva da donzela sedutora coloca homens contra homens e pode confundir sua capacidade de julgamento. O colocar homens contra homens, né? Esse processo de competição que a Bárbara trouxe para a gente, né? Então eu tenho que conquistar, eu tenho que conseguir, né? E aí uma fala que ela traz, né? O estupro pode ser um resultado inevitável, né? Isso é muito forte, porque quando a gente fala muitas vezes de estupro, embora as pessoas achem, acreditem que é um impulso sexual, na boa parte das vezes a gente está falando de poder, né? Não de sexo. É uma situação, é uma relação que diz sobre como esse outro se submete a mim, né? Ou eu sou tão bom, tão importante, que esse outro não tem nem a possibilidade de se recusar a mim, né? São situações aí um pouco diferentes. Mas para a gente pensar, é, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer pessoas ou atender mulheres, né? Que estavam com o homem, né? Numa festa ou alguma coisa, até estavam se interessando por esse homem, né? E no decorrer dessa relação, ela não queria mais, né? Ou estava um pouquinho mais alcoolizada e não queria mais, não conseguia avaliar, né, o seu desejo. E esse homem continua todo o processo do ato sexual. Não é relação sexual, né? Do ato sexual, né? E ainda fala, mas ela queria, né? Ela estava ali, estava se divertindo, né? Como assim agora ela vem dizer que não quer, né? E isso, esses processos de poder, eles afetam tanto essa avaliação, né, sobre o outro, que faz com que a questão do consentimento seja completamente deixada de lado. E a gente vê, por exemplo, Caso do também, Daniel Alves, né? Desculpa. sim, pode falar, Não, pode só falar. para me veio, né, você falando dessa questão do consentimento, de mesmo no início ela querendo, mas ela pode dizer não, e a partir do momento que ela dizer não, é não, né? Deveria cessar. Que é, inclusive, o que pessoas que tentam defender o Daniel Alves diante do caso, né, que ele estuprou aquela moça na boate na Espanha, alegam, né? Como assim? Você foi para uma festa, você entrou para o banheiro com ele. Como que ele te estuprou? Você, né? Como se.
a partir do momento que ela se permitiu ir até um determinado momento, fosse justificativa para ele fazer o que ele fez, né? Uhum, uhum, exatamente. Né? E é difícil, né, escutar essas falas, né, dos outros, né? Você quis, né? Como assim você não quis, né? Kelly, e aí eu fico pensando e naquelas mulheres que têm diagnósticos de transtornos mentais, né? Que é o público que eu estou mais acostumada, né? Porque já é uma mulher silenciada e cuja a fala cuja capacidade de decisão já é tida como nula a priori, né? E aí como que é isso, né? Assim, porque você deslegitima essa pessoa e, ao mesmo tempo, você se coloca nessa posição aí de um poder que depois não pode nem ser questionado, porque essa pessoa, teoricamente, ela não decide por si mesma, né? Uhum, E aí eu escuto muito, no caso, as mulheres, né? E isso chega muito assim, e como isso é difícil, isso dói, porque você está lidando aí com acho que são duas questões dentro de uma, sabe? Que é uhum, a questão mesmo do estupro e a questão dessa mulher que antes disso já era silenciada. Bem uhum, complicado, estou só compartilhando mesmo, acho que um incômodo, assim, uma coisa que me atravessa muito. uhum. Ela é negada duas vezes, né? Exato. A ela é tirado qualquer possibilidade de agir como sujeito duas vezes, né? Uhum, uhum, sim. E a gente tem uns outros processos que falam do estupro marital, né? Que também é bastante comum no relacionamento ali, né, do casamento, ter esse homem que enxerga como sendo uma obrigação da mulher, né, transar e força, inclusive em períodos de resguardo, né, sem nem se preocupar com a Posso, saúde. eu Pode falar. posso contar um caso, ou é demais? Pode? Porque estava na semana anterior, que a gente teve o grupo, eu estava com isso muito em mente, porque a pessoa tinha me contado esse caso uns 2 dias antes. E aí, é uma pessoa que não é daqui de Vitória, enfim, é uma pessoa que eu tenho o mínimo contato. E aí, numa situação assim, eu ofereci algumas frutas, algumas coisas da roça para ela e tinha uma penca de banana. E aí eu perguntei, você gosta? Aí ela falou assim, hoje eu gosto, mas por muitos anos eu fiquei sem comer banana. E aí ela precisava falar, sabe? Não foi nem questão de perguntar. Aí ela falou assim, porque o meu ex-marido me estuprou com banana e eu precisei tomar 17 injeções de bezetacil. Uhum, uhum, Sabe, assim, aquilo me pegou. É isso, né? Assim, o marido dela. E aí ela até falou alguma coisa, né? Assim, ela entrou nos pormenores, mas de como essa violência é muito atrelada mesmo ao poder, ao marcar o lugar dele de homem dominante e de ela, mulher submissa, uhum, uhum. né? Com alguém Sim, dentro de casa, com quem você teoricamente divide a vida, né? E que te uhum, mortifica. uhum, sim. Né? E se a gente não for em situações assim tão graves quanto essas que a gente está relatando aqui, né? A gente tem um outro ponto que é dessa mulher ser convencida, né? De que ela precisa fazer, né? Ela não deseja, ela não quer, ela não está bem, né? Mas ela tem que fazer, porque se você não fizer, o seu marido vai buscar fora, né? Não são essas falas que a gente escuta muito fortemente, assim, das pessoas dizendo umas para as outras, né? Então, além do processo de estupro, né, tem esse processo de negação do próprio desejo, que é o desejo de não se relacionar sexualmente em determinados momentos, né? Bom, Mas isso também atravessa a camada do religioso, né? Porque a Bíblia tem umas passagens que falam que o seu corpo pertence ao seu marido. Então, uma mulher que tem uma carga religiosa muito forte, que não tem
essa veia crítica, ela pode entender que ela está errada em não querer fornecer para o marido uma coisa que seria obrigação dela nesse contexto. Então, fica até muito difícil que essa mulher, dentro desse contexto religioso, consiga entender que ela tem autonomia sobre o corpo dela e que isso não deveria, que isso é um tipo de violência Uhum, inquestionável, né? Não deveria ser permitido, né? E ela deveria requerer a vontade dela nessa situação também. uhum, sim. Nossa, é muito bom você lembrar disso, Thalita, porque de fato isso é uma coisa que a gente escuta bastante, né, das mulheres, de muitas mulheres que têm um envolvimento religioso, né? Não posso, né? Inclusive, de algumas vezes, determinadas denominações, isso ser levado para pastor, né? E o pastor dizer, de fato, que você tem que atender ao desejo do seu marido, né? Que acaba sendo assim, são duas violências, são várias violências, né? Mas assim, é a violência de você também ser exposta, né, ao outro. O seu corpo ali passa a ser é, propriedade não só do marido, mas da igreja, né? E óbvio que, né, gente, a gente sabe que os aspectos religiosos, espirituais, né, não tanto religiosos, para a psicologia analítica, são muito importantes, né? A gente trabalha muito nesses aspectos de que do que a pessoa crê, né? Dos espaços onde a pessoa se sente bem, se sente vinculada, né? Se sente em relação de fato, né? Com algo que é do sagrado. Seja ele uma igreja, seja ele a natureza, seja ele, sei lá, um grupo, né? Mas é isso, você estar em relação com o sagrado, né? Não você ser dominado pelo sagrado. Até porque não faz nem sentido, né? Se a gente, não faz sentido a gente pensar em como assim, é sagrado, mas a gente tem que ser dominado pelo sagrado? Que sagrado é esse, né? Bom, Kelly, oi? uma vez eu viajava com uma pessoa a trabalho, uma pessoa que tinha uma ascendência sobre mim, né? Assim, vamos dizer, hierarquicamente, né? E aí e era a primeira vez que eu estava viajando com ele, e aí ele dizia, e ele era advogado, que o sexo dentro do casamento é uma obrigação. Tanto, ele disse com essas palavras, tanto que não existe estupro dentro do casamento. Ele era advogado? Ele Olha, achava que ele era advogado? ele disse isso, né, que o Uhum, casamento, que o sexo é uma obrigação, tanto que não existe, né? Na legislação, uma mulher não pode recorrer, digamos assim, né? Sob a alegação de estupro dentro do casamento, porque dentro do casamento o sexo é uma obrigação. uhum. Se não me engano, agora pode. Natália, você sabe sobre isso? Convocando a advogada. Então, eu não sei em que época aconteceu esse fato, né? Porque a gente teve muitas mudanças na legislação dos direitos da mulher ao longo do tempo. Mas as liberdades e garantias individuais, eu acho que elas estão muito acima de qualquer contrato, vamos dizer assim, se a gente encarar o casamento como sendo um contrato, né? Então, você nunca vai poder admitir que uma violação ao seu corpo, à sua integridade, ao seu direito, à sua liberdade de ir e vir, decidir, possa ficar suprimida pela vontade de outro, ainda que você esteja debaixo de um regimento de um casamento, né? Vamos dizer assim, um regimento. Eu não consigo admitir isso, assim, pensando na possibilidade de não conceber um estupro, né? Que é possível, na Uhum, minha visão. Mas, assim, eu não sei quando aconteceu isso com a Janine, porque eu sei também que teve muitas mudanças, assim, até prefeitos penais, assim, né? Relação da mulher, traição. Então, era tudo muito nebuloso. Você podia. Já teve época que você podia até matar a mulher se ela te traísse, entendeu? é. No direito antigo, vamos dizer assim. Então, assim, não estou dizendo que foi nessa época, né? Mas é toda uma construção que a gente foi vendo dessas garantias. Só que hoje, para mim, é inimaginável a gente pensar nisso, né?
E Você não pode ter sabe estupro no casamento. mais ou menos de quanto tempo para cá essa questão do estupro no casamento começou a ser vista, né? Assim mesmo, ser Não sei considerada? te falar isso, Não? Kelly. Posso procurar, mas eu acho que seria arriscado eu dar uma data assim. Uhum, uhum, É porque tinha os deveres conjugais, até um pouco tempo atrás, tinha justa causa para separação, isso é recente até. Acho que a última mudança do Código Civil 2002 ainda tinha você colocar a justa causa do tipo assim, uma traição, você infringir os seus deveres conjugais, como coabitação, né? Era colocado como um dever mesmo, você tem que fazer aquilo. Eu não sei se isso também é um motivo suficiente para se admitir um estupro, porque uma coisa é você ter o dever de fazer dentro de uma regularidade ou dentro de uma relação. Outra coisa é uhum, você ser obrigada a fazer com uma violência ou sem sim, consentimento, né? Então são coisas um pouco diferentes. Mas assim, até 2002 eu sei que tinha muita coisa no Código Civil que remetiam a esse dever conjugal e por conta aham, dele muitas vezes a mulher era penalizada pelo fato de, até na questão da pensão, ela não pôde trabalhar a vida inteira e agora porque ela não desgostou do marido ou porque ela, é, sei lá, supostamente o traiu, ela perde o direito a até bens, vamos dizer assim. Então, a gente vem, né, construindo esse direito aí ao longo de muitos anos, mas eu não sei te uhum, precisar, assim, um marco tão sim, certinho, assim, seria arriscado eu querer falar sobre isso, sim. assim. E ainda assim, por mais que a gente tenha, né, esse direito, é, nem todo mundo tem acesso a essa informação, né? Sim. Boa Até parte das porque pessoas ainda não essa tem. fala se reproduz, né? Igual você trouxe aí, É, né? Tipo assim, tem que fazer, se não fizer em casa, né? Assim, ou vai fazer com o outro, tem um temor, né? Nesse lugar do objeto e de você servir, né? Que eu acho que isso vai muito assim, minando até a escolha das mulheres, de nós como um todo, né? De nos posicionar e até assim de uhum, amigas, assim, quantas de nós já não ouviram assim, por exemplo, hoje eu ainda tenho que dar conta do recado. Tipo assim, às vezes a gente sai e tem uma amiga, tipo, como a gente, acesso à informação moderna, nova e tal. Você pensa que, poxa, se você não tiver com vontade, mas eu já ouvi isso, assim, tipo, eu tenho que ir, porque senão vai dar ruim pra mim. Tipo assim, eu saí, fui me divertir, então eu tenho que chegar em casa e cumprir meu compromisso, que é transar com aquele parceiro, mesmo que eu esteja super assim o uhum, meu limite naquele dia foi as minhas amigas, foi beber com minhas amigas, foi me divertir. Não vou chegar em casa e vou para um romance, mas não. Eu já ouvi isso assim recente, do tipo assim, desse dever que é incutido de você, né, tá uhum, ali servindo a uma pessoa independente do seu desejo, né? uhum, uhum, sim. Bom, continuando aqui, gente, a dominação masculina é intrínseca, então, ao poder da beleza feminina. A musa não tem um poder legítimo e uma sabedoria própria. O refrão "o poder feminino é a beleza" cria uma condição em que a mulher jamais pode libertar-se dos padrões masculinos de aparência e comportamento. O desejo e a fantasia masculina ditam os contornos do objeto de desejo feminino, enquanto seus poderes sobre a razão e o julgamento dos homens são desprezados e ridicularizados. A escravidão à aparência deixa necessitando de reforço positivo e de elogios, desejando ser desejada em vez de amada, e reforça os desejos masculinos e as imagens masculinas acerca da beleza e do valor da mulher. Enquanto isso, o ódio e o controle do corpo feminino decorrem, como veremos, das fantasias masculinas sobre as mulheres e seus poderes ameaçadores, né? Então, o poder feminino é a beleza é uma grande balela, né? Porque na realidade o poder não é da mulher, né? O poder é desse homem ou dessa sociedade patriarcal, dessa fantasia masculina que de fato vai ditar qual que é o padrão, né, desse objeto de desejo feminino. E aí é interessante ela colocando aqui, né, que depois ela traz para a gente o mito de Pandora, né, sobre como que essa mulher bonita, né, que tem esse poder que é a beleza, ela também se torna, aos olhos de muitos desses homens, ameaçador, né, ou ameaçadora, né? Então, ela precisa ser, muitas vezes, além de bonita ou magra,
ser ingênua. Mas se ela for ingênua, né, ela supre esse poder, óbvio, né, da beleza, mas ela também é negligenciada, ela é desprezada e ridicularizada, porque ela é vista, como a gente viu lá no nó duplo aí que não era da beleza, né, dessa autoridade feminina, né, a mulher que está nesse lugar é vista como submissa, vista como o troféu do marido, né? Vista como aquela pessoa que não pode ter desejos de fato, porque os desejos dela devem ser os desejos do marido, né? O natural, normal, seria que ela desejasse o que o marido quer para ela. E aí a gente vem com Pandora, né? E a maldição da beleza feminina. Vocês já tiveram antes a oportunidade de ler um pouco a história de Pandora? Antes disso? Caixa de Pandora é uma coisa que todo mundo já escutou, né? Em algum momento, né? Mas essa história dessa maneira, assim, contada, assim, eu achei bem interessante, né? Ela ter escolhido esse tema, né? Esse tema. Que justamente Pandora vai estar falando sobre esse significado da mulher no patriarcado, né? Aí eu trouxe aqui, só para a gente poder relembrar, né, quem leu há muito tempo, quem não conseguiu ler, algumas coisas. Então, primeiramente a gente teve aí é, a necessidade de de Zeus, né, punir os homens, né? Até então não entendidos enquanto seres mortais. Nessa punição, o Zeus, ele convidou um personagem secundário, né, que era o Hefestos, esse artífice, né, para esculpir a imagem de uma donzela sedutora. O Hefestos, que era marido da deusa da beleza, fugiu o nome, me ajudem aí. Afrodite, Afrodite. né? O Hefestos, ele era conhecido por fazer com que as suas estátuas, né, as estátuas que ele esculpia, se tornassem vivos, né, por assim dizer. Então Zeus pediu que ele esculpisse a imagem da donzela sedutora, da mulher mais bonita, né? E a criação de um rosto tão belo quanto das deusas imortais, uma voz e uma força própria, e aí a gente tem essa fala, né, assim, é uma deusa, né? Aquela mulher muito bonita, ela é uma deusa, né? Em seguida, ele foi ajudado pelas próprias deusas. Uma delas ensinou a donzela as artes femininas, enquanto outra deu a ela um brilho de charme e sedução. Zeus então ordenou a Hermes, um trapaceiro por natureza, né, que enchesse a donzela de despudor e dissimulação, e que a donzela tivesse adulações e traições no lugar de um coração. Bom, e aí essa mulher, que é a primeira mulher, né, quando a gente fala da mitologia grega, ela vai para onde a humanidade está, né? E ela encontra lá uma caixa, né? Uma caixa que não poderia ser aberta. E essa caixa continha as doenças e maldades e a própria morte, né? A representação da morte, não a representação, mas a possibilidade de morte, né? Essa caixa havia sido antes enterrada para justamente proteger os homens do mal, né? E Pandora, a primeira mulher, abre a caixa e solta no mundo todos os sofrimentos e males, inclusive a morte. O grande divisor de águas entre os homens e os deuses, né? O divisor de águas é a mortalidade e a imortalidade, né? E a partir desse momento é o que diferencia muito mais, né, esse homem de ser um deus, né? Porque ele pode morrer, né? Porque ele tem aí muito forte a sua limitação, né?
e só resta a esperança, presa em um recipiente inquebrável, de acordo com a vontade de Zeus. É interessante a gente pensar, né, que Pandora, ela é vista como essa mulher vazia, né, que não tem um coração, porque no lugar do coração foi colocado dissimulação, um despudor, né? E é a primeira mulher da cultura ocidental que vem justamente para praticar suas maldades contra os homens inocentes e indefesos, né? É, vocês conseguem enxergar essa questão dessa mulher que vem, que existe, né, que se inicia para praticar maldades ou para fazer alguma coisa errada, alguma coisa que vai prejudicar os homens, em outras histórias, sejam histórias míticas ou sejam histórias reais? Vocês conseguem fazer essa associação? Com o quê? Fernanda fez assim. Que foi, Fernanda? Conta aqui pra gente. Na verdade, é muito atual, né? No meu próprio discurso e de várias pacientes, como que isso é presente. E me lembrou, esse trecho aí me lembrou a Anitta, como que ela é julgada, né? A donzela que é despudorada, que é malvada, né? E lembrou a música também do Francisca Lombre, né? Triste, louca, Omar. Então me Uhum, lembrou muito, muito. E aí eu tô aqui lembrando do discurso e as histórias. uhum. A Anitta sai do lugar de musa e vai para o lugar da rameira, né? Que a Polly fala. Então, as próprias mulheres colocam a Anitta no lugar de rameira, né? É, vocês lembram do mito cristão? Eva era quem? Ela A veio gente ser segue o também. rito da Bíblia, né? Porque tem Lilith, que é execrada, né? Quem conhece, eu não conheço a fundo a mitologia de Lilith, né? Mas Aham. Tem Lilith dois é livros muito legais sobre Lilith, inclusive. Pode falar. Ai, passa pra gente, por favor. Passo. Lilith é, teoricamente, a primeira mulher, né, que foi criada junto com Adão e que, por afirmar os seus desejos, não se submeter a Adão, é execrada e tirada do paraíso. Que aí depois vem Eva, que é tirada da costela e que faz justamente o que Pandora faz, né, que é com medo da fruta do conhecimento, fruto proibido, e trazer todas as desgraças possíveis para a humanidade, né? Exatamente, né? A, a Eva vem por esse lugar como você falou, né, de comer esse fruto proibido e de trazer esse conhecimento, né, de comer do fruto da árvore do bem e do mal, né, e aí ela é muito vista, né, como sendo essa mulher mesmo que vem trazendo a desgraça, né, para para os homens, especialmente, né, que são muito indefesos, né? Então tem que se proteger das mulheres. E como é que eles se protegem das mulheres? Controlando-as cada vez mais, né? E Eu, Pandora, pode falar. desculpa, Kelly, eu fiquei pensando nas questões mais atuais, assim, de casos de separação mesmo, de como a gente tende a falar, ou escuta muito, assim, que a mulher deixou o cara. Tipo assim, quando a gente vê aquele cara, sabe, com aquele semblante de triste ou mais magro, que voltou, começou a beber, de como a gente coloca a mulher muito semelhantemente a essa Pandora, né? A mulher Uhum, nesse lugar, né? De que assim, arrasou, acabou com o cara. Não se coloca em discussão o que ele fez, como foi a relação dos dois, né? Mas a mulher acabou, é isso que é tudo mesmo, acabou com o cara. uhum, uhum. E às vezes até assim, levou todo o dinheiro do cara, né? Assim, é, 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 é- seria engraçado se não fosse terrível, né? Porque é uma construção, a gente está falando aí de um relacionamento, de um casamento, onde foi necessário aí a função dos dois, né? Para ter uma construção de bens, inclusive, né? Às vezes a mulher fica mais em casa
tem mais atividades, né, com filhos, com casa, né, que permitem também a esse homem sair para poder construir financeiramente mais, né? Mas quando há uma separação nesses termos, é muito comum se escutar. Nossa, mas aí ela quer o meu dinheiro, né? Sem pensar em, tá, qual que era a função de cada um, né, nessa relação que permitiu que essa relação também tivesse esses bens, construíssem esses bens, né? A gente tem, quando fala aqui da Pandora, uma questão muito importante para a gente pensar, que a Pandora também é uma responsável pelo conhecimento, né? Por quê? A partir de Pandora, não sei se eu coloquei aqui depois, deixa eu ver. Não sei, fugiu. Mas a partir de Pandora, a gente tem essa possibilidade de perceber justamente essa vulnerabilidade, a finitude, né? Que as coisas acabam e outras coisas começam, né? Que sim, as pessoas vão se sentir mal, vão estar doentes, né? Então a gente tem uma possibilidade dessa humanidade crescer também, né? Ou se desenvolver a partir desse tipo de conhecimento, né? Só que é um conhecimento que o homem rejeita, né? Que o patriarcado, no caso, né? Rejeita. Porque é muito mais interessante para ele achar que ele não é vulnerável, né? Que ele é suficiente, né? E o outro que é sempre insuficiente, né? Desculpa, sem Pode falar. questões políticas, mas eu lembrei, ele é imbrochável, né? Sim, sim. Isso é muito comum, né, da gente escutar. Gente, fugiu o nome. Qual é o nome daquele grupo de homens? É, 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 é Red Pills? Esqueci. Red Pill. Red Pill, Red Red Pill, Pill. Red Pill, né? Que tem todo esse movimento de colocar a mulher nesse lugar de. Então, ela é que vem para tornar tudo terrível, né? E ela tem que ser perfeita. Tem até uns vídeos aí, né? Assim, a mulher que tem tatuagem, não quero. Mulher que tem, sei lá, que é feminista, Que tem não filho. quero. Mulher que tem filho, não quero. Mulher que tem não sei o quê, não quero, né? Mas também tem o outro aspecto, nenhuma mulher me quer, né? Essas mulheres devem ser terríveis. Essas mulheres, elas não percebem o quanto que eu sou maravilhoso e elas só querem aqueles outros lá que vão fazer mal para ela, né? E é um Detalhe, ele se movimento. casou não, se juntou com uma mulher exatamente com tudo isso que ele falava que não queria. Ah, é? Eu achei que fosse meme, mas que era um meme que traduzia a fala de muitos caras, né? De não querer mulher que tem filho, não querer mulher feminista, não querer mulher, entre várias outras coisas. E o outro ponto também, assim, de achar que, porque a mulher não me quer, o problema não sou eu, né? O problema não pode ser eu. O problema tem que ser ela, né? Porque ela que deve ser alguém que provoca o sofrimento, né? Não eu que sou responsável por isso. E não eu que sou responsável também pelo fato das pessoas quererem ou não se relacionar comigo. E aí eu não estou falando só de relacionamento amoroso, né? Romântico, né? De outros relacionamentos também, né? É, não sei se eu consigo ler aqui em cima, tá tampando. Considerada vazia, não é isso, gente, que está escrito? Tá tampando aqui para mim. Considerada Isso. vazia, ela precisa ser dominada e controlada, né? Não só a Pandora, mas essa mulher a quem a Pandora representa, né? Que é a mulher do patriarcado, né? Como não tem coração, falta-lhe uma verdade e uma natureza próprias. Se ela é vazia e se ela não tem coração, então falta-lhe verdade, ela precisa ser preenchida pela verdade do outro, né? E aí, como que ela é preenchida pela verdade do outro? Ela é preenchida a partir do momento que o outro diz que
do que ela é, o que ela pode ser, o que ela deve ser, né? O que ela fez, se ela fez certo, se ela não fez certo, se ela é bonita o suficiente, se não é bonita o suficiente, se ela cuidou bem da casa ou não cuidou bem da casa, né? E aí esses processos, eles afetam tanto a homens quanto a mulheres, né? Antigas leis religiosas, né, e códigos morais alertam contra os poderes maléficos da mulher. Uma mulher bonita é má, porque possui um poder sobre a razão e a capacidade de julgamento dos homens, né? Ao mesmo tempo em que se tem todo esse processo de, eu quero a mulher mais bonita, se eu não tenho a mulher mais bonita, né? É como se eu for, vamos supor que eu seja esse homem, né? É como se eu fosse julgado também, né? Socialmente, por não ser suficiente, né? Então, se eu sou julgado, e eu sou julgado por conta por responsabilidade dessa mulher que não me quis, né? Que é esse homem bem escancarado que a gente diz, né? Ela não me quer, né? Porque ela quer, não, ela quer aquela pessoa que vai fazer mal para ela, né? Ela quer os, sei lá, os bad boys, né? Eu que sou uma pessoa ótima, né? Não quero, não quer, né? Então esse poder só está presente quando os homens o veem, né? Apesar de se dizer que a beleza é o poder feminino, ela só existe a partir do olhar do homem, né? Ele não tem a ver com a própria mulher, somente como o modo como ela é vista pelos outros, né? E aí a gente amplia isso, claro, né? Assim, em como as mulheres também olham umas para as outras, né? E cobra uma certa perfeição, uma certa beleza, né? E às vezes, gente, a gente tem que militar dentro da nossa própria cabeça, sabe? Tipo, olha aquela pessoa que eu lembro de uma vez que eu estava assistindo um programa de manhã, um jornal, e tinha uma mulher que estava com uma roupa que a apresentadora, né, que eu não gosto, né? E a primeira coisa que me veio assim, nossa, essa mulher tá com uma roupa horrível, como assim? Né? Ela tá ali se apresentando no jornal com aquela roupa, né? Aí eu vim militar na minha cabeça, Kelly, isso não é da sua conta, né? Ela gosta daquela roupa, né? Se ela tá bem, se ela tá se sentindo satisfeita com aquilo que ela tá vestindo, ok, né? Isso realmente não é da sua conta, né? Então, por quê? Porque a gente também é atravessado por esses processos de controle, né? De julgamento. A roupa da mulher que vai na academia, né? E aí a gente tem que vários gastar muito dinheiro comprando as melhores roupas para ir para academia, né? E o outro ponto também, às vezes, né? Nossa, mas eu não vou para academia, algumas mulheres falando, eu não vou para aquela academia, porque naquela academia as pessoas se vestem de tal forma, e elas vão olhar para mim e eu não quero comprar roupa, né? Assim, porque não faz sentido, eu vou com uma roupa que é confortável para mim, né? Então as pessoas acabam também se privando desses processos por conta desses olhares do outro e, inclusive, dos olhares femininos, né? Bom, o poder da mulher é a beleza, mas ela jamais poderá livrar-se dos padrões masculinos, porque os homens, consciente ou inconsciente, esculpem a imagem do seu objeto de desejo, né? Bom, é interessante a gente pensar, né? Que aí ela traz a ideia do nó duplo da beleza, né? Primeiro a gente viu o nó duplo da autoridade feminina, lá nos primeiros encontros, né? Onde ela é bruxa, se ela é exigente demais, né? E se coloca demais, ou ela é imatura se ela não tem opinião, né? Se ela não consegue ter um direcionamento, seguir isso, né? Então, aqui a gente fala desse nó duplo da beleza, né? A beleza da musa, né? Ela é inspiradora, revitalizante, excitante, né?
A megera, ela é relacionada com a feiura, né? Ela é velha, desvitalizante, chata, né? A musa realça a vida, né? A musa inspiradora, né? No entanto, como vimos, a musa existe apenas como um aspecto do poder e da dominação masculina. Seus poderes revitalizadores existem para uso em benefício dos outros, não de si mesma, né? A megera sufoca. A musa sem coração é um símbolo de vergonha, ligado a mulheres que se identificam com o fato de serem apenas uma aparência, a donzela sedutora. A megera, na megera, a vergonha e o vazio no poder menstruoso da megera, né? O eu vergonhoso encontra-se vazio de tudo que é bom. Ele é mau e inferior. Assim como a megera, que vive na floresta, é um símbolo de vergonha ligado às mulheres que se identificam com ela, achando-se monstruosas e venenosas, né? E é óbvio que eu não estou falando aqui de mulheres feias. Eu não estou falando aqui da gente enxergar beleza ou não, né? Porque se a gente parar para pensar, o belo pode ser visto de uma série de formas, né? O belo, quando a gente fala da pessoa, na nossa cultura, por exemplo, sul-americana, é diferente do belo na cultura dos povos da Índia, das pessoas da Índia, né? Dos chineses, né? Entre outros, né? Só que o que acontece é que a gente entende, né, enquanto sociedade, né, que a beleza tem que ter um padrão rígido, né? E que a beleza só é beleza se for aquilo. Ela fica rígida, presa, morta, né? Morta por quê? Porque se ela não pode ser mais nada, né? Se ela tem que ficar enquadrada num, numa certa categoria, né? Qual é a possibilidade dela existir realmente, né? Ela é morta, né? Ela é rígida, ela é um sinal, né? Algo que não tem um significado efetivo, né? Ela existe simplesmente para atender um ideal que é o ideal da cultura patriarcal. Então, nó duplo da beleza feminina diz que somos é, somos malditas se formos feias e somos malditas se formos bonitas. Se formos bonitas, não, se formos bonitas, né? Feia, a gente já entendeu que é a questão do relacionado à megera, e bonita, a gente entendeu já que é essa questão dessa musa que amedronta, que vem aí para, em qualquer momento, essa mulher pode ser uma desgraça na vida de uma pessoa, né? E a gente começa esses processos até quando a gente pensa no que as pessoas falam sobre casamento, né? Nossa, você vai se prender. Ah, rádio patroa, né? Ou isso, aquilo, né? A gente tem uma série de falas, né? Que dizem respeito a esse casamento como sendo uma coisa ruim também, né? Para o homem. Bom, assim como involuntariamente confirmamos as suspeitas de que uma mulher emocionalmente exigente é um monstro, nós confirmamos que a liberdade da aparência leva à solidão e ao isolamento, quando controlamos é, é, desculpa, quando eu tenho uma liberdade, né, relacionada à aparência, ela leva à solidão. E quando tem um controle obsessivo da aparência, isso leva ao isolamento, né? Porque muitas vezes, algumas dessas mulheres, inclusive, deixam de ter determinados relacionamentos, de estar socialmente em alguns espaços, né? Por se sentirem feias, se sentirem gordas, porque não cabem no vestido, porque não podem comer, né?
não podem beber, não podem fazer uma série de coisas, né? Então, isso torna um estar no mundo também bastante isolado e sofrido, né? Além da mulher que é feia, né? E que é entendida como esse monstro. Que na realidade é somente aquela mulher que, então, tenho barriga, quero usar uma roupa que mostra a barriga? Dane-se, eu vou usar, porque tá quente, né? Quero usar uma saia, mas minhas pernas são talvez um pouquinho, são mais grossas que o padrão? Dane-se, eu vou usar, porque tá quente, porque eu quero, né? Essa liberdade é uma liberdade que também deixa as pessoas muito, muito solitárias. Então, libertar-se do nó geralmente é mais fácil para uma mulher que se sentiu uma megera do que para uma que se viu uma musa. Porque a megera, né, afinal de contas, ela jamais desistiu totalmente de ter acesso aos seus próprios desejos, mesmo que tivesse vergonha do seu corpo, né? A musa não. A musa sempre foi é, refém dos desejos do outro, né? E a gente lembra da Princesa Diana, né? Que já apareceu para a gente aí algumas vezes, do quanto que, apesar dela começar a falar de algumas coisas, né, no final da vida dela, ela continuava muito refém, né, refém da mídia, refém do que começava a ter uma coisa meio ambivalente, né? Eu não quero, mas eu tô lá, né, o tempo todo. Gente, eu tô sem relógio aqui. Vocês podem me ajudar com a hora? 18h25. Ai, tá quase, né? E aí, o que a Polly traz para a gente, que a gente precisa enfrentar a megera dentro de nós, né? Que é justamente essa, aquela que pode se sentir livre da própria aparência, para fazer o que quiser, né? Óbvio que sem fazer mal ao outro, né? A gente também, mesmo essa liberdade, a gente tem a liberdade não é liberdade total, né? Ela tem uma certa, ela é meio que relativa, né? Mas olhar para nossa megera que está à nossa sombra, né? A nossa bruxa, né? Que está à nossa sombra e de alguma forma alimentá-la, né? Entendendo quando é que essa bruxa pode ou não aparecer, né? Quando que eu dou conta dessa bruxa aparecer? Quando ela precisa, né? Quando essa megera precisa aparecer, né? É algo que a gente precisa enfrentar. E quando eu estou falando enfrentar, eu não estou dizendo no sentido de, eu vou é, é, eu vou silenciar ela, né? Enfrentar é ficar frente a frente mesmo, né? É olhar, é perceber, é reconhecer, né? É lidar com ela, entendendo que ela faz parte da gente também, né? E aí, para a gente poder finalizar, né? Isso que... Quem falou da Anitta, gente? Não lembro. Foi Fernanda, né? Foi eu, isso. Isso, né? A Anitta entra justamente nesse lugar que ela diz, né? Que a Polly diz que é a musa e a rameira, né? O exemplo que ela traz é o da Mônica Lewinsky, né? Que eu acho que boa parte de vocês lembram, que era secretária do presidente americano, que foi pega fazendo sexo oral com ele, e do quanto que ela foi rechaçada, né? Por outras mulheres, inclusive, né? Dizendo várias coisas sobre ela, assim, né? É, dizendo que ela era meio gordinha, ela não, ela se relacionava de uma forma promíscua com várias outras pessoas, né? Ela é uma ameaça por seduzir nossos maridos e namorados, né? Então, essa mulher que de alguma forma também se coloca a questão sexual, né? Essa questão do prazer. Não sei se no caso dela foi prazer ou foi outra coisa, né? Mas se ela coloca como sendo uma questão importante para ela, mesmo que a gente tenha aí todo um processo de estimular o próprio desejo, né? De estimular a questão do prazer, ela também é, ao mesmo tempo, avaliada
pelas mulheres, pelos grupos femininos, inclusive pelos grupos feministas, né, que muitas vezes repetem assim, mas a gente fala eu sou feminista, tá, gente? Estou falando mal, mas eu estou lá aqui no grupo, né? A gente fala que tem que se apropriar do corpo, mas não é fazendo isso que a Anitta faz, né? Que é colocar lá, como que ela diz, a raba dela para rebolar. É isso, né? Não é dessa outra forma, não é daquela outra forma, né? É dessa forma que eu, enquanto grupo, julgo como sendo correto, né? E é interessante a gente pensar que isso também tem uma questão de uma explicação psicológica, né? A gente tem um grupo que é o grupo das mulheres, vamos colocar assim, é um grupo social. Dentro desse grupo tem vários subgrupos, né? Então, muitas vezes esses subgrupos, eles acham que eles precisam diminuir o outro grupo como uma espécie de defesa, né? Se eu diminuo esse outro grupo, essa mulher que se porta dessa forma ou daquela forma, eu estou estabelecendo um lugar para o meu grupo que é um lugar de respeito. Eu estou fortalecendo o meu grupo, né? Então, aí a gente tem a teoria dos complexos culturais, né? Que muitas vezes esse grupo precisa justamente atacar o outro grupo, mesmo que seja um subgrupo, né, do mesmo, no sentido de proteger o espírito do grupo, de proteger essa essência do grupo, de proteger o que eles entendem como sendo o valor do grupo, né? Então, quando se faz isso, o que que você diz? Não, você está falando mal da mulher que coloca o seu desejo como sendo prioridade, mas não é assim como ela faz, né? Essa forma como ela faz é errado, né? Essa forma como ela faz é porque você, aí já coloca também a culpa do outro, né? É porque você não está entendendo, né? Que o feminismo é isso, o feminismo não é aquilo, né? Então a gente até pensa, né? Tem várias formas de se pensar feminismo, né? Tem vários feminismos aí para gente estudar, para gente conhecer, né? E aí quando a gente se percebe nesse lugar, né, de relacionar uma mulher com a rameira, a gente também tem que se questionar, né? A que serve isso, né? A que serve essa minha fala e a que serve essa fala do meu grupo, né? É porque eu acho que essa pessoa vai deslegitimar todo o restante do grupo? Será? Eu me lembrei de uma situação que aconteceu comigo, né? É, eu estudei alguns meses em Portugal, né, durante a faculdade. E aí eu lembro quando a gente chegou e alugou um apartamento, nós somos em Hum. duas mulheres e um homem para esse apartamento, né? Todo mundo brasileiro, amigo. E aí quando a gente chegou nesse prédio, a gente não foi bem recebido. O locatário teve uma série de queixas sobre a gente e ninguém conhecia a gente ainda, porque nós éramos mulheres brasileiras que iriam atrapalhar os relacionamentos delas, que colocariam em risco os namoros, maridos delas. E aí, nesse bairro, inclusive, havia um abaixo-assinado para ninguém alugar para brasileiras lá. Uhum. E aí eu lembro que a gente chegou assim, né? Você imagina que boa recepção, né? E aí ainda teve uma situação depois, que quando a gente foi embora, quando a gente avisou os vizinhos ali que a gente ia embora, elas foram pedir desculpas e até dizer, se vocês quiserem ficar mais tempo, não sei o quê, porque a gente gostou muito de vocês, porque vocês não são as brasileiras típicas. Uhum. Aí me veio Uhum. claramente, sabe, quando você falou isso, assim, de um grupo dentro do outro grupo, o que que isso coloca em prova, o que que escancara ali, né? E assim, Uhum. ainda uma Além situação. disso, Não, pode falar, falar que além disso tem uma questão de mulheres de outros países, né? Do preconceito mesmo cultural e tudo mais. E aí, desculpa, Caio, não sei o que você ia falar, mas lembrei de outra coisa. Como a gente também é colocado nesse lugar, eu me lembro que às vezes a gente passava na rua. E as pessoas, de um jeito ou de outro, percebem que você é brasileiro. É inacreditável.
E aí os caras, os homens, cantavam, aí se eu te pego. Eles olhavam para você e começavam a cantar, aí se eu te pego. Como a gente era vista o tempo inteiro, né? Como assim, esse realmente, essa mulher mercadoria. Uhum, uhum, Diga, Caís. Não, para além de tudo isso, essa questão em Portugal também é muito forte. Eu não lembro qual podcast que eu já ouvi, eu acho que foi na Rádio Novelo, mas eu não lembro, não posso afirmar. Tinha uma cidade, não sei se foi para qual você foi, mas que tinha realmente um baixo assinado de mulheres, que eles colocaram baixo assinado das mães, não sei o que lá, de Portugal, porque estava se vendendo a ideia de que brasileiras iam para lá para se prostituir. E tinha um prostíbulo que só contratava brasileira, um negócio assim. Então, para além de todas essas nossas discussões, né, também tem esse fator de tráfico de mulheres a servir justamente ao desejo masculino, né, e tudo mais. uhum. Bom, gente, a gente já vai se encaminhando para o final. É só o último slide para fechar, né? É, de certa forma, né? Como é isso, uma defesa, porque a rameira é a musa metamorfoseada em bruxa megera, né? E o sintoma de vergonha no desejo feminino considerado a nós mesmas e aos nossos desejos como monstruosos ou manipuladores e esmagadores, né? Então, quando ela fala de vamos confrontar, né, a nossa megera, né, é a gente poder olhar para os nossos desejos não como monstruosos, manipuladores e esmagadores, né, para olhar de uma outra forma. Bom, a gente vai para o próximo capítulo, né? No próximo encontro. É, vamos tirar nossa fotinha aqui do final do grupo? Alguém pode me ajudar? Trintando a tela e mandando pra gente? A Cláudia precisou sair, né? Quem vai fazer? Eu posso, mas vamos mais de uma, porque vai que dá errado, né? Vamos. Eu tenho até aqui também. Quando é para sorrir, gente. Quando for para sorrir, falem aí pra gente. Podem que eu vou fazendo aqui. Eu tirei, vou ver se vai dar certo. Bárbara, não sei se eu já deu aí. Tirei também, mas acho. Mas vou mandar para ver. Se não me engano, o outro capítulo fala sobre a questão da mãe, tá? É que eu não tô com o livro aqui no momento. Mas a gente já vai pro próximo capítulo, tá bom? Tá Beijo joia. para vocês. Até a próxima. Tchau, bom fim Beijo, de bom final de semana, semana, gente. meninas.